Ok, gente, beleza? Boa noite a todos vocês. Eu vou fazer uma retomada de conteúdo na semana passada, da disciplina que nós vimos na semana passada, que foi uma disciplina introdutória de Immanuel Kant, tá bom? Então, eu vou conversar com vocês o que nós falamos na aula passada, rapidinho, porque e vou deixar a tela assim, e na medida que o pessoal for chegando, eu vou deixando eles entrarem. Daqui a pouco eu mostro os slides para vocês. Pode ser assim? Tudo bem? Olha. Márcio, Helena, Wendel, então tá bom. Então, vou deixar aqui a tela aberta e vou conversando, e a gente vai conversando aqui. Semana passada, nós falamos de Immanuel Kant, né? Kant é um filósofo, é um divisor de água na história da filosofia. A filosofia é outra depois de Kant. Kant, ele soube muito bem, melhor do que todos os outros filósofos que nós já estudamos, ele fez uma releitura excelente dos filósofos gregos, né, principalmente Platão e Aristóteles. Então, ele condensou o pensamento deles e depois ele pegou e trabalhou a sua própria forma de pensar, fazendo uma relação da filosofia de Platão e Aristóteles. Então, ele é um filósofo muito importante, e todos vão beber dele hoje na filosofia contemporânea. Boa noite, Otales. E, então, o Immanuel Kant é um filósofo que nasceu na Prússia Oriental, que hoje é Polônia, e naquela época era um império, fazia parte do Império Alemão. Ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. Ele nasceu numa cidade pequena chamada Königsberg, né? E quando ele nasceu, estava acontecendo um movimento iluminista. Esse movimento iluminista, como vocês já estudaram Boa noite, Lorena. Desde a idade desde o ensino fundamental, esse movimento ele buscou uma emancipação, vamos dizer assim, do homem, colocou o homem no centro das discussões e buscou essa emancipação. Esse movimento pregava a ideia de maioridade do homem, então chegou o momento da maioridade do homem, que descartava a tutela, né, que o próprio homem impôs a si, e a partir dali, essa corrente iluminista, os filósofos iluministas chamam a atenção de que o homem deveria assumir as responsabilidades por sua própria liberdade, né? Então, esse era um movimento, e ele nasceu ali, iniciou os seus estudos ali em Königsberg, e depois ele já cedo, mais ou menos com 30 anos, ele já era doutor e passou a ensinar em algumas universidades, né? Bom, sobre a filosofia de Kant, ele desenvolve uma teoria chamada teoria do conhecimento, né? E o que dizia essa teoria do conhecimento? Pois bem, a maioria dos filósofos antes de Kant achava que o conhecimento humano era imposto por aquilo que existe, né? Por aquilo que existe. Em princípio, a ideia nós podemos descobrir tudo até não sobrar mais nada a ser descoberto. O ser humano tinha essa capacidade de descobrir todas as coisas. Bom, Kant, ele vai muito além deste limite da própria existência e busca uma outra particularidade, um outro aspecto.
Segundo ele, tudo o que nós aprendemos, de um modo ou de outro, seja de uma simples percepção, uma simples sensação, uma lembrança, um pensamento, tá? É apreendido por nós no nosso próprio aparelho corpóreo, né? Por meio dos cinco sentidos, pelo nosso cérebro e pelo sistema nervoso central. Em outras palavras, então, nós só podemos aprender aquilo que o nosso aparelho corpóreo, só aquilo que o nosso corpo capta e aquilo que ele percebe e que ele assimila, tá? Então, para Kant, não se aprende aquilo que não pode se experimentar. Veja bem que isso que nós estamos falando é mais ou menos algo relacionado com a filosofia de Platão, do mundo sensível e do mundo insensível, quando ele nos chama a atenção a respeito desses assuntos, lá quando nós trabalhamos entre os gregos, né? Mas Kant, então, ele afirma, não se pode aprender o que não se pode experimentar. A ideia de definição de limites do aparelho corpóreo, do nosso aparelho corpóreo, era feito mais ou menos assim. Os olhos podem enxergar, mas não escutam. Quer dizer, tem uma função definida, tem uma função que é intransponível. Isso é o mesmo que ocorre com os ouvidos. Com os outros sentidos. Por exemplo, o nosso ouvido, ele tem uma determinada função, tá? E ele é diferente da nossa função do olfato. E nenhum nem outro pode extrapolar a função de um sentido ou outro. E assim, na medida em que nós vamos estudando, analisando, captando informações, o cérebro vai processando essas mesmas informações e vai assimilando ela e vai redistribuindo, redirecionando e guardando essas informações. Bom, chega um determinado momento em que, então, nossas faculdades já estão muito bem definidas, já estão muito bem somadas, chega-se um momento em que nós assimilamos todos os conhecimentos recebidos, e tudo aquilo que nós captamos, tudo aquilo que nós somamos, tudo aquilo que nós aprendemos é aquilo em que se transforma no conhecimento, tá? Esta é uma ideia básica dele sobre a teoria do conhecimento. E aí nós discorremos isso na aula passada. Bom, em síntese, sobre a teoria do conhecimento, Kant afirmava o seguinte: nós podemos aprender o mundo dos fenômenos, tal qual o mundo das coisas, dos sentidos, mas de forma particular, cada um aprende de acordo com a sua própria concepção. O segundo ponto está relacionado com o mundo das coisas em si mesmo. Ou seja, aquilo que o mundo dos sentidos influencia ou recebe de influência para aprender a realidade. Essa apreensão do mundo das coisas, para Kant, era chamado de mundo numênico, que era alcançado pela própria razão. E esse tipo de conhecimentos, os homens não têm acesso. Então, a teoria do conhecimento de Platão afirma justamente a ideia de que os homens vão aprendendo, por meio dos sentidos, diversas formas de conhecimento, e esses conhecimentos, eles podem ser redescobertos, eles podem ser alcançáveis por meio da razão pura, tá bom? Kant afirmava que o mundo transcendental existe, mas ele não pode ser conhecido pelo homem, a não ser se for registrado pela própria experiência. E a razão pura é que
produz o conhecimento abstrato, universal, para nós aprendermos essa realidade. Isso foi muito importante porque, na verdade, de acordo com essa teoria do conhecimento, Kant estava procurando explicar uma forma de aprender sobre a realidade. Um outro ponto que falamos com vocês, e que é muito importante para nós no estudo do direito, é a discussão sobre o livre-arbítrio. Ele afirma, seguindo a mesma linha de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que o homem tem livre-arbítrio, né? Mas, para Kant, o livre-arbítrio não era algo que poderia ser, assim, cientificamente demonstrável, né? É, é, por quê? Porque, segundo ele, o livre-arbítrio o livre-arbítrio ele só aconteceria na medida das ações do homem. E essas ações de vontade livre, elas ocorreriam no mundo numênico, e não no mundo dos fenômenos. Ou seja, se ocorre no mundo numênico, os homens, então, eram responsáveis pelos seus atos e praticam seus atos dentro do mundo numênico, baseado na própria razão, na própria razão pura. As regras sociais, segundo Kant, só poderiam existir, ou só poderiam ter um significado, quando o ser humano tivesse a possibilidade de escolhas. Então, na medida que os homens soltassem das amarras, né, dos quinhões que estavam presos, aí ele poderia, então, fazer as suas escolhas e poderiam exercer o seu livre-arbítrio, né? Se o homem não pudesse escolher aquilo que era certo ou errado, bom ou mal, não adiantaria nenhum tipo de regra social. Um exemplo disso, né? Se eu não posso exigir de uma pessoa a escolha, isso significa que ela só pode tomar uma atitude. Então, ela se maltrata e não tem outra opção a não ser reclamar, a não ser fazer aquilo que lhe foi estabelecido. Então, esse tipo de conceito daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que deve ser, eles são coisas que podem ser empiricamente demonstráveis, né? No sentido de que, se existem normas, tá? Se existem normas e exigências nas regras sociais daquilo que é certo e errado, tá? Existem, então, opções, e essas opções é o próprio livre-arbítrio do homem que vai buscar nas suas ações aquilo que é certo e aquilo que é certo ou errado, aquilo que é justo ou injusto. Para Kant, a maioria dos homens seria incapaz de ignorar as suas próprias convicções. Sempre quando o homem agisse, ele estaria agindo pensando sobre alguma coisa que fosse certo ou alguma coisa que fosse errada. Se nós seguíssemos os nossos próprios sentidos, segundo o pensamento dele, nós não seríamos pessoas livres, já que nós estamos presos no mundo fenomático, né? E neste mundo dos fenômenos, tudo está relacionado com os sentidos. Mas quando nós seguimos a razão pura, nós podemos ser, então, pessoas livres, e aí nós podemos decidir, podemos fazer as decisões, seja para ajudar outras pessoas, seja para buscar os nossos próprios interesses. E aí, né, nesse sentido, ele vai avançar sempre para a discussão do que é ser e do que é dever ser, do que pode e o que não pode ser, né? E aí nós temos o nascimento do método, vamos chamar assim, kantiano,
de um mundo sensível e inteligível, que no âmbito do conhecimento, né, a acessibilidade, acessibilidade é a marca registrada. E no mundo inteligível, não se pode oferecer qualquer contribuição, pois pertence a uma outra esfera. Então, é no âmbito do dever ser, sempre, que a razão é uma faculdade criadora e não reguladora, mas é o dever ser que exige uma causa originária que lhe dê um fundamento específico. Essa causa originária é aquilo que ele chama de liberdade. Um outro assunto muito importante também que ele trabalha é ética e moral, a relação entre direito e moral, né? Vamos ver. Qualquer ser humano, né, sabe distinguir algo errado, tá bom? Qualquer ser humano, nas suas reais capacidades brutais, consegue entender a real capacidade quando alguma coisa está errada. Mas vamos pensar aí um criminoso ou um psicopata. Um criminoso, ele faz coisas ruins, ele está até disposto a tirar a vida de outras pessoas. Do mesmo jeito, o psicopata, né? Bom, nós não conseguimos aceitar de maneira natural aquilo que essas pessoas fazem, né? Nós sempre questionamos, nós desejamos que essas pessoas sejam punidas, que elas recebam sanções o tempo todo pelas suas próprias condutas. Mas, para Kant, somente os seres racionais podem entender as perfeitas razões ou para fazer alguma coisa boa ou ruim, ou deixar de fazer algo, né? E quando a pessoa faz algo bom, ela está tendo um comportamento moralmente avaliado de maneira positiva, tá? E aí ele usa um exemplo, inclusive, no livro dele, que ele escreveu, de uma cobra venenosa. Ele diz o seguinte: uma cobra venenosa é um animal que faz o mal, que tem um veneno e que mata. Mas uma cobra venenosa, ela não pode ser condenada por uma imoralidade, por, por ter matado um homem. Então, isso não é uma questão de imoralidade, isso é uma questão de instinto. Então, ele não pode ser condenado, uma cobra não pode ser condenado eticamente. Ela não tem razão, ela não pensa, ela é um animal, né? Bom, a razão para entender o que é certo e o que é errado é algo que é característico do próprio homem, é algo que é da própria natureza humana, e isso é algo que não é obtido exclusivamente pelos sentidos. É a própria razão, tá? A razão pura que define o que é certo e o errado. Para Kant, o certo é que a validade das ações, elas não podem ser individual, tá? Se pode se debater o que é certo, o que é errado, aquilo que é correto para nós, mas nós devemos agir de acordo com uma vontade válida universal. Então, nós podemos debater aquilo que é certo, que é errado, mas nós só podemos agir dentro de uma verdade, tá? Dentro de uma verdade universalmente aceita na sociedade, tá? Então, o homem, quando ele exerce a sua razão pura, na prática, ele está buscando um valor universalmente aceito, né? Seria injustificável que exista algo certo para eu fazer numa determinada
situação, e para uma outra pessoa, na mesma situação, haja uma outra forma de escolha. Se é certo para mim, tá? Tem que ser certo para o outro na mesma situação. E aí é nesse sentido em que ele diz e ele reafirma a ideia da busca de verdades universais, válidas e para todos, né? Bom, a ética, olha o Felipe aí, chegou. A ética é governado, então, por leis universais, tá? E se funda na razão. A ética é a doutrina dos próprios costumes que não se submetem a leis exteriores. E aí ele cria uma ideia de imperativo moral. Essa ideia nos escritos dele de imperativo moral é o seguinte: cumpre o teu dever, se nele satisfazes teu interesse. E aí ele chama isso de caráter deontológico, ou seja, caráter que tem os fundamentos morais para determinada ação. Deontologia é fundamentos morais para determinados fins. Então, a ideia do imperativo moral é: cumpre o teu dever se nele satisfazes o teu interesse. Esse aí é um fundamento moral para a ação estabelecida. Mas existem outro imperativo, né? Outro imperativo, que ele chama de imperativo categórico. Esse imperativo está relacionado com a ação, está relacionado com como a pessoa deve agir. Então, Kant diz o seguinte: age só segundo a uma máxima tal. Age só segundo uma máxima tal que possas querer no mesmo tempo que se torne uma lei universal. E aí, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer assim: como é que você deveria proceder? Como é que deveria ser a sua ação? Né? Segundo Kant, a ação deveria ser pautada assim: a pessoa deveria cumprir o seu dever, tá? De forma incondicional. Deveria cumprir o seu dever, então, de forma incondicional. Esse era o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que cada pessoa deveria agir, tá? De tal maneira que a máxima da sua ação pode se tornar uma regra universal. Ou seja, a ação que você pratica, a ação que todos nós praticamos, tem que ser uma boa ação moral, que está relacionado com um princípio universal que é aceito por cada um na sociedade. Terceiro, as pessoas devem agir sempre de maneira tal a tratar o próximo, né? A tratar o outro com o mesmo fim, jamais como um meio. Nós estudamos isso, né? Os fins justificam os meios. Não. Nós não podemos ter essa forma de pensar. A nossa ação está relacionada com a nossa ação em relação ao próximo e a nós mesmos tem que estar relacionado com um fim determinado, com um objetivo específico, não com um meio, e isso como se fosse um fim das nossas ações. Outro ponto também é que nossas ações era como se fosse aquilo que ele chama de ao mesmo tempo, como se fosse ao mesmo tempo, um legislador e como se fosse um súdito ao mesmo tempo. O legislador é aquele que cria as leis, mas essas leis são feitas por ele, para ele
também observar. Nesse sentido, ele se torna refém da lei, súdito da lei. Ou seja, a nossa ação, segundo ele, deve basear-se na república que ele chama das vontades. Ou seja, nós temos que buscar nas nossas ações fazer aquilo que é bom, aquilo que é plausível, de acordo com a nossa própria vontade, tá? Não algo que venha a nos ser imposto de qualquer forma. O mérito da moralidade é medida pelo esforço que nós fazemos para alcançar as exigências sociais, das regras do trato social. Então, segundo Kant, as regras do trato social não são regras fáceis de ser cumpridas, apesar de termos nascido dentro da sociedade e apesar de ter toda uma dinâmica onde nós somos copartícipes nessa realidade. Mas, mesmo assim, há um mérito muito grande, porque nesse sentido, tá? Nesse sentido, as pessoas que praticam a moralidade, praticam uma moral de uma sociedade, eles têm um mérito muito grande, porque as suas ações estão relacionadas com princípios básicos elementares. O homem que age, né, de forma moralmente, ele não visa buscar o seu próprio objetivo. Ele não está ali só buscando seu prazer, a sua própria felicidade, né? Ele busca o prazer do próximo. Ele busca olhar o próximo. Ele faz isso como se fosse um imperativo categórico, ou seja, a ação dele deve extrapolar os seus próprios interesses. O agir livre do ser humano é um agir moral. O agir moral é um agir de acordo com o dever exposto no imperativo categórico. Nesse sentido, o homem é livre e, como um fim em si mesmo, ele não existe com o objetivo de realizações outras que não seja a si mesmo, fazendo o bem para os outros, para que ele possa se sentir, bem consigo mesmo. Então, a vontade livre, tá? É a vontade submetida a vontade livre é a vontade submetida à vontade das leis morais. Bom, a ética, como nós começamos a falar aí, ela está relacionada com a ação, né? E a moral está relacionada no livre agir, na livre ação. Então, o princípio define como vou fazer isso, como é a minha ação. E a moral é de que maneira, qual o caminho eu vou fazer isso, tá? Nesse sentido, nós trabalhamos com vocês um conceito de Kant, mais para frente a gente vai falar novamente com vocês. A ética, ela define um agir, né? Ela define como agir. Mas a preocupação da ética é uma regra a priorística, a priori. Nós estudamos isso semana passada. E aí ele fala, a ética, ela é um acontecimento a priori, ela é racional e ela depende da valorização a priorística daquela ação que você faz, daquela ação que você pratica. O direito e a moral, para Kant, têm uma relação muito grande, muito intensa, né? Para Kant, o direito e moral, eles são duas partes, é como se fosse a cara e a coroa de uma mesma moeda. Direito e moral são duas partes de um todo unitário que está relacionado com a exterioridade e a interioridade ao mesmo tempo.
com a questão da liberdade exterior e com a liberdade interior. Por quê? Porque o direito é o que regulamenta a conduta, exterior. E o direito, e a moral é o que regulamenta a conduta interior, tá? O agir jurídico, ele pressupõe, né, outros fins, ele pressupõe outras necessidades interiores e exteriores para que se realize. Quer dizer, em outras palavras, não se realiza uma determinada ação conforme a determinação da lei, simplesmente porque ela está positivada no ordenamento. Você faz aquilo que está escrito no ordenamento porque ela tem um sentido para você, ela tem uma moral interiorizada, tá? Que você acha que é plausível, que você acha que deve fazer. Nesse sentido, as ações, as nossas ações, conforme aquilo que está escrito na lei positivada do direito, podem basear-se no temor da sanção, podem basear-se no sentido de afastar-se das repreensões, do medo de escândalo, do medo de se corromperem. Então, as pessoas fazem aquilo que está escrito, fazem aquilo que está escrito na lei positivada, no ordenamento jurídico, por alguma razão, por medo, por vontade própria, por alguma coisa, que lhe desperte a devida ação. Que lhe desperta alguma vontade de fazer algo. As nossas ações, né, conforme a lei do direito, ela nos impõe uma obrigação. E esta é uma grande diferença entre o direito e moral, tá? Por quê? Porque a moral, ela pressupõe autonomia, ela pressupõe liberdade de ação, dever, autoconvencimento, enquanto que a juridicidade, né, o aspecto jurídico, ela Oi? Barulho foi aí? Aconteceu um barulho, desculpa. Não, minha internet está boa. Então, gente, o direito, ele pressupõe coercitividade, pressupõe coerção. As pessoas têm que cumprir aquilo que está estabelecido, né? Então, Kant, no seu livro, né, por exemplo, Fundamento da Metafísica, ele diz o seguinte: a moral é uma relação de autonomia da vontade, que é possível com a legislação máxima, tá bom? Por meio de máximas dela mesma, ou seja, do próprio imperativo categórico. Que mais que nós podemos falar? Sim. Neste caso aqui, né, ainda continuando com Kant, sobre as pretensões jurídicas sobre o direito, ele afirma: as pretensões jurídicas, elas são menores do que as pretensões morais. E aí ele explica: a função do Estado é de simplesmente limitar a liberdade em caráter geral, possibilitando a coexistência de liberdades diferenciadas, mas com tratamento objetivo, homogêneo. O Estado, ele deve tutelar o direito, mas o direito, ele deve assegurar a liberdade, né? E nesse sentido, fazendo assim, ele estaria cumprindo a sua função.
Então, o Estado não deve, portanto, interferir ou cuidar de interesses individuais para que as pessoas possam ter liberdade e autonomia para viver, de acordo com seus próprios fins pessoais e próprios. Kant, né? Para Kant, o direito natural, ou aquilo que ele chama de direito racional, é um conjunto de leis jurídicas cuja obrigatoriedade possa ser estabelecida a priori, ou seja, sem experimentação. O direito positivo é estatuído, é colocado, e é o que emana, muitas vezes, da vontade do legislador. O que, na verdade, Kant pensava sobre o direito? Que o direito, ele pertence, tá, à ideia, ao mundo das relações exteriores. Ele afirmava, o direito está relacionado com o mundo exterior, enquanto que a moral está relacionado com o mundo interior. Outra característica é o direito se constitui numa relação de dois ou mais arbítrios. A moral, ela é pessoal. Ela pode ser somente pessoal, enquanto que o direito é uma obrigação estabelecida de forma arbitrária, né? De forma bilateral, unilateral também. Outro ponto que ele nos chama atenção sobre o direito é que a função do direito não é de prescrever este ou aquele dever substancial em relação a vários arbítrios, em várias ações, em várias formas de conduta, mas delimitar, né, os diversos arbítrios e fazer com que esses arbítrios de um convivam harmonicamente com outros, tá? Ainda, direito é uma forma universal de coexistência de arbítrios simples, a lei universal. E aí, quando a liberdade é limitada, é que a liberdade de um não se transforma numa liberdade de outro. Nesse sentido, ele vai dizer o seguinte: direito é liberdade, mas é liberdade pela presença de outros. Ok? Deixa eu mostrar aqui rapidamente um slide para vocês. Esse slide não está lá no Ava. Eu vou postar assim que eu terminar a aula aqui. Tá? Então, nós temos aqui um slide dele aqui, a teoria ética, como está chamando? A teoria ética de Kant, né? Aquilo que ele chama de ética deontológica, é aquilo que nós falamos com vocês. É uma ética que tem que para buscar um determinado fim específico, tá? Então, como nós falamos, a ética kantiana é um dever, é uma obrigação, porque defende que o valor moral de uma ação reside em si mesma e não nas suas consequências, na sua intenção. Então, tudo que façamos pela nossa própria vontade, façamos com bom agrado, façamos com a busca da nossa própria intenção, para que as nossas ações, elas sejam de acordo com a moral da sociedade. Kant defendia que o valor moral das ações depende unicamente da intenção com que são praticadas. Para ele, uma boa ação moral, a ação certa, a ação justa, a ação correta, a ação lícita, ela está relacionada única e exclusivamente com a intenção da pessoa. Por quê? Por que isso? Porque sem conhecermos as intenções do sujeito, dos agentes, nós não podemos determinar o valor moral das ações. Na verdade, uma ação pode não ter valor moral, apesar de ter boas
consequências. E aí nós precisamos entender essas realidades para definir de maneira plausível a nossa conduta ética, para que nós possamos ter uma boa conduta ética moral dentro da sociedade. Já já nesse slide nós temos exemplos para vocês, né? Quando é que uma intenção tem valor moral ou é boa? Quando o propósito do agente é cumprir o dever pelo dever. É cumprir o dever quando ele acha que é bom, que ele é correto, que está certo, que vai de acordo com a moral da sociedade, e assim por diante, né? Então, o cumprimento deste dever é o motivo único em que a ação se baseia. Então, por exemplo, não roubar, porque este ato é errado, e não porque posso ser castigado, né? Então, eu não roubo porque isso é errado. É uma série de princípios e valores da sociedade que eu estou negando quando eu falo isso. Roubar, eu estou negando uma série de princípios estabelecidos e aceitos na sociedade. E roubar vai contra a ética, os costumes da sociedade em que vivemos. Então, eu não posso, eu não roubo por causa disso. Não é porque eu tenho medo, não é por causa da possibilidade de ser preso ou não, ou de receber uma sanção. Então, a intenção, segundo Kant, que é a ideia básica da ação do ser humano, ok? Bom, o que é uma ação com valor moral? É uma ação que cumpre o seu dever por dever, já falamos aí. Cumprir o dever sem segundas intenções, tá? Cumpre o dever sem segundas intenções. Eu não vou fazer, eu não vou prejudicar fulano de tal, né? Mas é porque eu quero depois eu quero que ele me ajude a resolver um outro problema. Eu vou ter amizade com fulano de tal. Quem sabe lá na frente essa pessoa tem uma boa influência, ele que tem uma boa influência pode me ajudar em alguma coisa. Então, a boa ação é que faz sem receber nada em troca. A boa ação é aquela que não tem segundas intenções, tá? Deveres como não matar inocentes e indefesos, não roubar ou não mentir devem ser cumpridos porque não os respeitar é absolutamente errado. Ações conformes ao dever versus ações feitas por dever. Qual o objetivo dessa distinção? É defender que o valor moral das ações depende unicamente, o valor moral das ações depende unicamente da intenção com que são praticadas. Mostrar que duas ações podem ter consequências igualmente boas e uma delas não ter valor moral e mostrar que que uma dessas opções, tá, não ter um valor moral específico. E aí nós temos mais outros exemplos, né? Ações conforme ao dever versus ações feitas por dever. Dois comerciantes praticam preços justos e não enganam os clientes. Estão a agir por bem? Estão a cumprir o seu dever? Aparentemente, sim. Mas suponhamos que um deles, João, não aumenta os preços apenas porque tem receios de perder os clientes. O seu motivo é egoísta. É o receio de perder clientes que o impede de praticar preços injustos. A sua ação é conforme ao dever, mas não é feita por dever. Agora, suponhamos que o outro comerciante, Vicente, não aumenta os preços por julgar que a obrigação moral consiste em agir de forma justa, a sua ação é feita por dever. Ele está cumprindo um dever do qual está estabelecido dentro da sociedade. Bom, as duas ações são exteriormente semelhantes, têm a mesma consequência. Nenhum deles quer perder o cliente, mas uma não tem o mesmo valor moral. Um está querendo não perder o cliente com o objetivo, uma não está querendo perder o cliente
Porque está com um objetivo, tá? Tá com um objetivo de ganhar dinheiro e o outro para manter um valor com os clientes, com respeito, principalmente com o que diz, com o que está relacionado com o preço. Bom, vejam como são as ações conformes ao dever. Ações são ações que cumprem um dever, não porque é correto fazê-lo, mas porque se evita uma má consequência, perder dinheiro, reputação, ou porque daí resulta uma boa consequência, a satisfação de um interesse. João não age por dever. João não age por dever. Exemplo, não roubar por receio de ser castigado ou praticar preços justos para manter ou aumentar a clientela. Continuando aí no slide, né? Ações feitas por dever. São ações que cumprem o dever porque é correto fazê-lo. O cumprimento do dever é o único motivo em que a ação se baseia. Vicente age por dever. Não roubar porque este ato é errado em si mesmo, ou praticar preço justo simplesmente porque é dever ser, tá? Esta é a diferença crucial entre a lei do ser e o dever ser, tá? A lei moral e o dever. A lei nos diz qual é a forma correta de cumprir o dever. O princípio ético, tá? Que exige que eu cumpra o dever por dever sem qualquer outra intenção ou motivo. É uma norma geral de natureza puramente racional que exige que a vontade domine as inclinações sensíveis, desejos, interesses e sentidos, e cumpra o dever de forma pura. Então, as ações puras, elas estão relacionadas com a razão pura, que quando a pessoa pratica ações, e essas ações, elas são desinteressadas, sem segundas intenções, com o objetivo de cumprir aquilo que foi estabelecido em regra, e segundo esta regra, em regra, porque essas ações, elas são aceitas em toda a sociedade e elas fazem elas fazem bem para todos dentro da sociedade. Ouvir a voz da lei moral é ficar a saber como cumprir de forma moralmente correta o dever. Essa lei diz de forma muito geral o seguinte: deves, em qualquer circunstância, cumprir o dever pelo dever. Essa exigência é um imperativo categórico ou absoluto, porque não se subordina a condições. Então, um imperativo categórico é aquilo que você não questiona, que você faz porque você acha que tem que fazer, que é a sua vontade e a vontade da sociedade como um todo. Fazer para cumprir aquilo que já foi estabelecido como dever, ok? Bom, e aí nós continuamos com outros exemplos. Vamos pensar em normas morais como de não mentir, não matar, não roubar. Segundo a lei moral, né, cumprir qualquer um desses deveres é a forma correta de o cumprir. Assim sendo, uma lei puramente racional e não formal. Agora, não é uma regra concreta como não matarás, tá? Não matarás, mas um princípio geral que deve ser seguido quando cumpro estas regras concretas que proíbem um roubo, assassinato ou mentira. Então, prestem bem, atenção. Nós não devemos mentir, nós não devemos matar, nós não devemos roubar, e isto é um imperativo categórico. E eu faço isso para cumprir o meu dever. Agora, quando se exige, quando se na lei diz, não matarás, não roubarás, então este princípio, ele está seguindo regras que proíbem aquilo que deve ser a nossa conduta. Está se estipulando aquilo que é uma determinada realidade. Bom, o que a lei moral ordena, cumprir o dever por puro e simples respeito pelo dever, é para Kant
uma exigência que tem, então, forma de imperativo categórico. Ordena que uma ação boa seja realizada pelo seu valor intrínseco, que seja querida por ser boa em si, e não por causa dos seus efeitos, suas consequências, pelos seus benefícios que podem trazer e etc. Você faz isso para cumprir aquilo que foi determinado. E você faz isso de maneira livre, tá? Ah, por que razão o cumprimento do dever, as nossas obrigações morais, é uma obrigação absoluta ou categórica? E aí ele responde, porque se cumprir o dever dependesse de nossos interesses ou sentimentos, teríamos a obrigação, por exemplo, de cumprir a palavra dada apenas em certas condições, mas não sempre. Esta obrigação dependeria, digamos, do desejo de ficarmos bem vistos aos olhos de Deus, aos olhos de outra pessoa, do diretor da empresa, do diretor da faculdade e assim por diante, tá? Então, esta ideia de agradar os outros, tá? A Deus ou a outros, é uma obrigação de cumprir a palavra simplesmente desapareceria, né? Nós continuamos a ter o dever de cumprir a palavra dada, quer isso nos agrade, quer não, tá? Então, veja aí, tá? O cumprimento do dever como imperativo categórico e o cumprimento do dever como imperativo hipotético. No que diz respeito ao imperativo categórico, o cumprimento do dever é uma ordem não condicionada pelo que de satisfatório ou proveitoso pode resultar do seu cumprimento. A palavra imperativo quer dizer uma obrigação, tá? Com a palavra categórico, está a se referir de obrigações absolutas que devemos ter o tempo todo. Bom, obrigações quanto ao um imperativo hipotético. O cumprimento do dever é uma ordem condicionada pelo que de satisfatório ou proveitoso pode resultar do seu cumprimento. E a palavra imperativo quer dizer, já falamos, obrigação. Mas com a palavra hipotético, Kant está a referir-se das obrigações que adquirimos apenas na condição ou na hipótese de termos um certo desejo ou projeto, mas não sempre. Tá? Veja, terceiro, o imperativo categórico, a obrigação de salvar uma pessoa do afogamento, se estiver ao nosso alcance de fazê-lo, não é hipotética, não depende de termos certos desejos, projetos ou sentimentos particulares. O mesmo acontece com a obrigação de não tratar os outros apenas com meios, e sim como pessoas. No imperativo hipotético, eu só tenho a obrigação de estudar medicina, direito, na condição de querer ser médico ou advogado. Caso mude de ideias e abandone o projeto de vir a ser médico ou advogado, a obrigação de estudar medicina desaparece ou do direito também. Apenas adquiro a obrigação de saber o código de estrada se quiser tirar a carta de condução. Se não for esse o meu projeto, se não for esse o meu desejo, essa obrigação deixa de existir, ok? Praticar preços justos é uma obrigação absoluta, baseada na boa-fé, mas praticar preços justos é um dever se for do meu interesse. E aí é o imperativo categórico, né? Bom, e aí prestem bem atenção nessas duas fórmulas que nós já falamos para vocês, do imperativo categórico ou da lei moral, né? Nós temos uma forma da lei universal e uma fórmula da humanidade. A fórmula da lei universal diz o seguinte: age apenas segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Já comentamos isso há poucos instantes com vocês. A fórmula da humanidade diz: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na sua pessoa como na pessoa de outrem,
sempre e simultaneamente com o fim, e nunca apenas com o meio. Qual é a função dessas fórmulas? Para que servem? E, bom, para sabermos isso em cada circunstância da fé, da vida, se a ação que queremos praticar está ou não de acordo com a moral. Temos que temos que perguntar se aquilo que nos propomos fazer poderia ser diferente. Se faltar a uma promessa, não é algo que todos possam imitar e viola direito dos outros. Então, temos a obrigação de não fazer. Por muito que isso nos possa custar, se mentir não serve de modelo para os outros e os reduz ao meio que usamos para satisfazer o nosso egoísmo, então não temos o direito de abrir uma exceção apenas para nós. Vamos pensar aí, vamos fazer uma análise rápida, né, da primeira forma. Age segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Veja esse exemplo. Eva precisava de dinheiro, pediu algum dinheiro emprestado a Bernardo com a promessa de lhe devolver. No entanto, já tinha intenção de não lhe devolver o dinheiro, ou seja, dar o canote. Então, a Eva agiu de acordo com a seguinte máxima: se precisar de dinheiro, peço emprestado, mas com a intenção de não pagar, de não devolver. Poderá esta máxima ser universalizada? Não será contraditória? Né? Em termos mais gerais, a regra que orienta a ação de Eva é esta: mente sempre que isto for de seu interesse. Tá? Bem, a mentira só é eficaz se as pessoas confiarem umas nas outras. É preciso que Bernardo confie em Eva para poder ser enganado por ela. Mas se eu souber que todos mentem, que isso lhes convém, deixarei de confiar nos outros e por isso Bernardo não confiará em Eva. Não vale a pena Eva proteger, porque o Bernardo não irá acreditar em nada que ela diga. Logo, Bernardo não iria lhe emprestar o dinheiro se a máxima de Eva fosse uma lei universal. Por estranho que pareça, ao exigir que todos mintam, estou a tornar a mentira impossível. Tá? Então, leiam isso daqui, esses exemplos que foram literalmente transcritos, é lógico, com outros personagens, né, nomes fictícios, e procurem entender esta máxima, essas duas máximas de Kant. Tá? Bom, a segunda fórmula diz o seguinte: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre e simultaneamente com o fim e nunca apenas com o meio. Aí ele fala para nós, de acordo com esta fórmula, cada ser humano é um fim em si mesmo e não um simples fato. Por isso, um simples meio. Por isso, será moralmente errado instrumentalizar o ser humano e usá-lo como simples meio para alcançar um objetivo. Os seres humanos têm valor intrínseco, absoluto, isto é, digno, tá bom? E aí é o mesmo exemplo. E aí ele vai concluir nas suas análises, né, sobre essas duas formas. A pessoa tem que ser tratada sempre como um fim em si mesma, e nunca como um meio, porque é o único ser de entre várias espécies de seres vivos que podem agir moralmente. A fórmula da humanidade é conhecida como fórmula do respeito pelas pessoas, e exprime a obrigação máxima, a obrigação da moral básica da ética kantiana. A ação moralmente correta é decidida pelo indivíduo, quando adota uma perspectiva universal. Mas como pode ser isso? Colocando parte de seus interesses, a pessoa pensará como qualquer outra, também faça abstração de seus interesses, adaptando a uma perspectiva universal. Tá? Pensar em deveres morais comuns, como paga o que deves, ser leal, não roubes, só o interesse e a participabilidade do agente pode levar à violação de tais regras ou deveres morais. Eliminada a parcialidade, pensamos segundo uma perspectiva universal. Sempre que fazemos da satisfação dos nossos interesses a finalidade única da nossa ação,
não estamos a ser imparciais e a máxima que seguimos não pode ser universalizada. Assim sendo, estamos a usar os outros apenas como meios, simples instrumentos que utilizamos, tá bom? Então, eu não vou ler, porque são muitos os aspectos da teoria de Kant, mas a ideia é, tudo que vale a pena se for uma ação moral, racional pura. Essa ação moral, racional pura é um imperativo categórico e depende, acima de tudo, da intenção da pessoa, que tem um livre arbítrio de assimilar esse tipo de conhecimento para fazer aquilo que é correto. Né? E aí depois ele trabalha essa ideia de vontade autônoma e vontade heteronômica. Vontade autônoma, vontade que cumpre o dever pelo dever, é uma boa vontade. Uma vontade autônoma é uma vontade puramente racional que faz sua uma lei da razão, que diz a si mesmo, eu quero o que a lei moral exige. Ao agir por dever, obedeço a voz cada vez da minha razão e nada mais. A vontade heteronoma é a vontade que não cumpre o dever pelo dever. Não é uma boa vontade. O cumprimento do dever não é motivo suficiente para agir, tendo que se invocar razões externas, como o receio das consequências, o temor a Deus, receio das consequências, o temor a Deus, medo de perder o emprego e assim por diante. Então, a vontade submete-se às autoridades e não à razão. A boa vontade é uma vontade que age de forma moralmente correta, independentemente das consequências. É uma vontade que cumpre o dever ser, respeitando absolutamente a lei moral, cuja única intenção é cumprir o dever. É uma vontade que age segundo regras ou máximas que podem ser seguidas por todos. É uma vontade que respeita todo e qualquer ser humano, considerando uma pessoa e não uma coisa, ou um simples meio ao serviço deste ou daquele. Tá? Ok, esse é o slide. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Ok. Olha, beleza. Nós vamos ficar por aqui, então, esse slide ele não está posto lá para vocês. Eu vou postar ele lá agora, tá? E aí eu vou interromper a gravação aqui e coloco lá no portal para vocês fazerem uma leitura desse texto aí, ok? Interrompendo a gravação, muito obrigado, nós vamos ficar por aqui hoje, muito obrigado e bom final de semana para todos, ok?